Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com todos vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, como foi afirmado no início do nosso trabalho, que iríamos colocar temas do nosso cotidiano, hoje abordaremos o tema: será que aprendemos em meio ao caos o sentido da nossa vida? Então, irmãos, hoje temos como este o tema, não falando exatamente, não colocando exatamente a palavra, mas o que está na palavra, dentro desse nosso tema de hoje, como foi agora colocado aqui ao conhecimento de vocês do nosso tema de hoje, irmãos, começando a exatamente colocar o ponto dos fatos atuais. O caos atual em nossas vidas. O que está sendo o caos atual? Todos nós estamos vendo o caos dessa pandemia, esse problema, dessa, vamos dizer, dessa praga que tá nos deixando tensos, nos deixando preocupados. Muitas perdas que eu digo de irmãos e de familiares que já se foram. Então, este caos atual, ele está abalando mas muita gente mesmo. Muitos não estão porque já conhecem a situação, vamos dizer, teológica do fato atual. Muitos não estão levando assim num controle, que eu digo no controle, em si, dentro de si, sobre o que está acontecendo, mas a maioria não. A maioria não está conseguindo, vamos colocar, lidar com a situação. Então, irmãos, como o tema é este, será que aprendemos em meio ao caos o sentido de nossas vidas? Irmãos, biblicamente, a palavra explica vários exemplos de homens que passaram por piores situações do que a gente passa hoje. Isto falando de fatos passados, fatos da época da lei. Mas como o canal ele não é responsável de estar publicando, colocando homens como acima da nossa missão, homens históricos, vamos dizer assim, homens que foram usados por Deus, claro, para mostrar o sentido da palavra dele na terra, antes de vir o Messias, o Filho, Yud He Vav Shua. Então, hoje colocando esse tema, que é um tema, vamos dizer, polêmico, é um tema que deixa muitos confusos, perturbados, fora de linha. Então, irmãos, usando a palavra de Deus, Cristo deixou bem claro que no mundo ia haver tribulações. E o porquê que ele estava ensinando, o porquê que ele estava exercendo aquele ministério dele, e como ele estava exercendo o ministério dele, o sentido da execução do ministério dele cristão. Que, diga-se de passagem, Cristo nunca publicou perante homens que seria fácil. Nunca, não tem isso na Bíblia, na palavra, na sã doutrina, que Jesus publicava o auge do conforto, todo aparato de conforto para que ali você entendesse o mistério. Isso falando de mistério de sua missão evangelizadora, de sua missão, de sua representação na terra do Pai. Não tem isso. Se você procurar do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar o ministério de Cristo publicando que não teríamos aflições, confortos extraordinários, não haveria doença, não haveria caos, não tem como você encontrar. Estou falando aqui do ministério de Cristo, do nosso verdadeiro pastor, nosso verdadeiro rei, nosso verdadeiro sumo sacerdote, de Cristo.
Isso já colocando ao nosso ver, ao nosso entender. Nós como gentios, de novo afirmo, ao nosso ver, ao nosso entender, a nossa compreensão e o mundo atual, os fatos atuais, né? Colocando isso, claro, afirmando, colocando as claras, finais de tempos, enfim, e comportamentos diante ao caos. E que este é o tema de hoje. Então, irmãos, na verdade, vamos colocar aqui um exemplozinho prático de homem que mostrou isso para o mundo, que deu o seu exemplo e mostrou isso para o mundo, perante a Deus, perante seu comportamento diante do Pai, de Jeová. Jó ele é um exemplo que da época até hoje ele marcou. Não ele é o único um exemplo, não. Mas ele foi um título que mostrou, que fixou isso na nossa filosofia de vida, até vamos dizer cristã. Ele mostrou, ele deixou claro, falando até que, na verdade, a pessoa que não crê na palavra, ela não vai ter como crer neste exemplo de Jó. Claro, ele é um personagem bíblico, ele é um exemplo de cristão, ele foi um exemplo de cristão, se tornou espelho para muitos, né? Muitos, mesmo que dentro de um contexto de instituições religiosas, mas falando de Jó, do exemplo que ele deixou na terra para nós, até para mim, ele passou por um caos que se formos buscar na história de Jó, a gente vai até ficar limitado. Isso no exemplo de Jó como homem na terra naquela época. Então, colocando o exemplo dos Jós de hoje, no fato da minha compreensão, no fato do meu conhecimento hoje, eu tiro o que houve com ele como exemplo para mim, conheço na palavra como que devo me comportar perante um caos. Vamos falar um caos de hoje, de todos nós. Eu, você, todos nós. Independente de raça, independente de comportamentos sociais, independente de doutrinas religiosas, independente de situação financeira, de quem tem mais ou quem tem menos. Que na verdade este caos de hoje, falando aqui do nosso caos, ele está abalando todos, independente de quem seja, ele está abalando. Esta foi a nossa missão de hoje, exatamente inspirados pelo Espírito de Deus, de fazermos esse vídeo baseado nisso. Agora, qual é a nossa principal nosso principal motivo de fazer esse vídeo de hoje? É exatamente falar de uma verdade que ela se torna dura, ela se torna muito dura até mesmo de transmitir, porque muitos, a maioria de nós vivemos no desespero do que eu vou ter amanhã, do que eu vou vestir amanhã, do que é que eu vou comer amanhã, como que vai ficar a minha dor na perna, minha dor no braço, minha doença, como que vai ficar, como que eu vou fazer, o que eu vou resolver. Eu quero ficar bom, eu quero ter melhoras, eu quero viver bem. Aí tudo isso aí, todo esse fator que existe em nós aqui, que na verdade esse fator é egocêntrico, se você for até mesmo na psicologia, ele é um fator egocêntrico. Claro que tem milhões aí que querem explicar isso ao contrário, querem tirar isso de reta e explicar ao contrário, mas não. Ele se explica aqui na teologia, na sã doutrina e também na psicologia. Certo? Claro, se for uma coisa autêntica, vamos dizer assim, uma coisa autêntica. Então, falando do nosso caos atual, como eu citei exemplos passados, né, de um dos homens de exemplo, indo direto ao título, ao tema, será se aprendemos? Será? Temos que entender que a minoria, sendo autêntico em dizer, a minoria aprende diante de um caos, a minoria aprende.
que pena, vamos dizer assim, que pena que a minoria que aprende. Mas os que aprendem, eles estão firmes. É porque eles estão firmes. Firmes em quem? Firmes em um líder religioso? Não. Firmes em mim, que estou aqui repassando isso para você, que a gente está aqui debatendo sobre isso, não discutindo sobre isso, mas interagindo, debatendo, interagindo com relação aos fatos. Não, não é isso. É firme na fé, firme na fé. É na fé que eles estão firmes. É na fé que eles estão entendendo a situação de hoje. Um vírus, vamos dizer assim, eu estou sendo até mesmo, saindo até mesmo de um contexto normal. Um simples vírus, Estou falando isso simples diante da situação do que ainda vai vir, para mim, para nós, diante da situação do que ainda vai vir. Então, o simples vírus tem a fé que temos, não estou falando quem vive comigo, não. Que temos, independente de você, irmão, que onde esteja agora, em alguma instituição religiosa ou não, ou na rua, ou sem casa, sem nada. A fé que temos é que tudo vai passar, tudo vai passar. Qualquer caos vai passar. Ele não é para sempre, para a eternidade. A Bíblia não prova que este tipo de coisa, de situação é para sempre. Não. Até porque Deus deixou bem claro. Todos nós já conhecemos já, independente de instituição. Que tudo irá passar. Tudo irá passar, menos a palavra de Deus. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Então, vamos falar, um caos desse, uma pandemia dessa, ela vai passar. Até nós nessa parte do mundo, nessa região do mundo, falando de nós, os gentios, os brasileiros, nós estamos percebendo que isso já está amenizando já está amenizando. Ela não está mais como no início. Nosso desespero, o nosso pânico, o nosso medo de morrer, o nosso medo de não ser curado, enfim. Percebemos isso. Eu percebo, então todos nós percebemos isso. A não ser que você esteja num estágio de total desespero e que não esteja andando na fé que Deus pede para nós, que Cristo ensina para nós. Esta é fé, não a que eu falo, o meu ego fala, não, nem aqui nenhum chefe fala, mas a fé que o Pai, Yod-Heh-Vav-Heh, que Ele nos pede, e que o Filho, o Messias, o enviado, Ele transmite para nós, que ele deixou esse ministério para nós, esta vivência para nós, esta aceitação para nós. Aí sim, se a gente vive nesta fé, independente de poder financeiro, de nada, que a fé não tem nada a ver ela não se entrelaça, como foi dito já, a fé em nosso Pai Yahweh, ela não se entrelaça com o poder financeiro, não existe isso, não existe. A teologia que quer conectar uma coisa com outra, aí falando disso, ela não é a verdadeira teologia, ela não é a verdadeira sã doutrina, já está dizendo sã doutrina, intocada, não transformada, não modificada. Então, aquele que anda na fé que o Pai pede, que o Pai ensina, neste pão, neste alimento aqui, ele está superando, ele está entendendo, ele está aprendendo. Vamos lá o título. Ele está aprendendo a entender, mesmo na dificuldade. Eu, particularmente, perdi a segunda pessoa que me orientava no mundo, que só existia os dois. Eu, falando de mim. Primeiro perdi minha mãe, muito antes da pandemia. Veio meu pai, que no meio dessa pandemia foi e me deixou. Falando meu pai terreno. Meu pai terreno. Que Deus usou ele para me gerar. Perdi, uma perda imensa, imensa. Até mesmo aqui, está falando, já sinto um baque, já sinto uma pressão. Não falando da minha alma, no espírito, mas o meu psicológico, o meu intelecto, ele já sente um baque só em falar na perda do meu pai. E foi fácil, foi moleza? Não, claro que não. Claro que não. Mas graças a meu pai, graças a Yahweh, eu com conhecimento da sã doutrina,
eu superei o primeiro impacto falando de perda do meu pai em uma determinada situação de pandemia, de desespero, de falta de quase tudo, de dinheiro, de trabalho, de tudo. Eu perdi o meu pai, a única pessoa que eu tinha que sobrava para me ajudar, para iluminar meus caminhos aqui em termos de orientação humana. Perdi. Mesmo que eu tenha um bebezinho de 8 anos, vamos dizer assim, que me ajuda muito, ele me ajuda demais aqui nessa terra, me dá alegrias, mas é meu pai, ele era a minha descendência, o único que sobrava era ele. Então, dói demais, é uma dor imensa. Até andei publicando aí algumas frases vou dizer assim, motivacional, da minha profissão de arte marcial, que eu sempre trabalho na parte de motivação, né? Tanto na área do esporte, como na área da arte marcial, como palestras antinarcóticas, eu sempre devo me orientar e fazer e cumprir um trabalho de motivação, me usando como exemplo, claro. Então, pessoal, voltando aqui ao tema deste vídeo, será que aprendemos? É certo ou é errado ter que aprender, ter o dever de aprender, ao nosso sentido próprio de vida? Temos o dever sim de aprender. Como eu falei do Ministério de Cristo, usando mais um trecho da missão de Cristo na Terra. Quando chegou um certo príncipe para perguntar: Senhor, o que eu posso fazer para te seguir, para ser um dos seus discípulos? O Senhor disse, o Messias disse: abandona tudo que tu tens e me segue. Não demorou muito, este jovem príncipe ele decidiu a não abandonar o que ele tinha para seguir a Cristo. Então, ele viu a pressão do sofrimento. Automaticamente ele viu a pressão do sofrimento e abandonar tudo que tinha para seguir a um homem. Eu não tenho como provar isso, este fator psicológico no exato momento da época. Mas se formos avaliar pela fé e pela história e pelo sentido teológico da coisa, ele viu que ele ia sofrer. Não ia ser fácil abandonar tudo que tinha, tudo de bom que tinha, para seguir a um homem que ele chegou chamando de mestre. E aí? Como é que fica? Será que para mim seguir essa missão que eu tenho hoje, ela está sendo fácil? Ela está sendo fácil para mim? Claro que não. Que eu vou usar o termo abandonar. Que eu creio e sei o que eu estou dizendo com relação a eu abandonar. Eu abandonei e estou abandonando muitas coisas que eu tinha, que eu poderia estar vivendo aí como qualquer um mortal, que eu falo, não me intitulando este que está aqui, mais alto, não. Muito pelo contrário, é melhor eu estar aqui, um pouco mais baixo, muito melhor. Que na verdade o nosso sentido a gente tem que estar assim, de igual para igual. Não em termos de duelo, mas de humildade. Tanto faz um sacerdote, o que for, ou uma pessoa comum, o que for. A gente deve viver assim, de igual para igual, em termos de humildade, sermos iguais, para vivermos o real cristianismo. Então, pessoal, não está sendo fácil, é muito duro, falando da nossa situação atual, do nosso caos atual, econômico, enfim, em geral. Devemos sim aprender, porque se nós, um dia ou outro a gente fala que é cristão, a gente fala que acredita em Deus, que pena que a maioria só fala que acredita. Eu também era desse jeito. Alguém perguntava, você acredita em Deus? Claro, acredito, claro que acredito. Simplesmente só dizer isso. E ali ia, sem uma direção, sem uma real direção. Hoje não. Até porque hoje raramente alguém me pergunta isso. Raramente alguém eu digo isso. Eu tenho sim. Eu acredito em Deus sim. Agora eu vivo a missão. Hoje eu vivo a missão. Meio ao caos, meio a qualquer caos.
Seja meu, seja o caos meu, pessoal, o que tiver acontecendo comigo, ou global. Para mim, isso aí você tem que passar, tem que tá sendo cumprido. Isso profecias? É profecia sim, é fatos. Não estou falando que isso, o nosso caos atual, seja o apocalipse não, que não é. Foi feito um vídeo, né? Foi há um tempo atrás, uns meses atrás, eu fiz esse vídeo falando exatamente sobre isso, sobre esse caos, essa pandemia e tal. Então, pessoal, o título de hoje, o tema de hoje, é exatamente isso. Será que aprendemos? Será que... Que pena que a maioria ainda não está entendendo que isso é uma mensagem, que esse caos é uma mensagem para gente, para nós se tocar, vamos dizer assim, usar o nome, se tocar, de que devemos mudar, devemos se desapegar desse mundo aqui, um dia parar de tomar banho e ficar imundo, que eu digo, em sujeira não, em relaxamento, não se cuidar do templo de Deus não, não é isso. É desapegar, é ver que tudo passa, o que eu tive passa, o dinheiro que eu tenho no banco vai acabar, não vai servir de nada, não serve para mim ser salvo com ele, serve para me curtir meu lazer, enfim, comprar o que eu quero, carro, belas roupas e tal, isso, mas vai acabar, não tem sentido você se apegar a isso. É isso que esse caos ele quer ensinar para nós. É estar perto da família, é entender que seu filho é prioridade, sua esposa é prioridade. Sua esposa é prioridade. Seus amigos, os leais amigos são prioridades. Como tem gente, eu assisto reportagem todos os dias. Todos os dias. Eu não sou nem daquele que só lê a Bíblia, não. Eu tenho que interagir direto com tudo. Com notícia, com tudo, com jornal, até com filmes, porque quem estuda teologia tem que estudar simbologia, tem que estudar sobre nova era, enfim, esse milhões de coisas que Deus me dá permissão para me absorver. Então, este sentido do caos, o sentido do caos de hoje é para a gente exatamente se tocar de aprender o nosso sentido de vida, o nosso sentido de vida. Para quê? Por que a gente existe? Para quê? Por quê? É só para ganhar dinheiro? É só para ganhar, só para enricar? É só para ser o cara, o bonitão, o mais forte do mundo? Não, não é. Isso aí não existe aqui. Ele não existe aqui. Ele pode até existir nas nossas cabeças. E algumas psicologias que ensinam por aí, que claro que é errado. Mas o que está aqui é a verdadeira e única psicologia e teologia. E pão, de alimento, de alimento. Este é o pão, sempre eu vou falar. Este é o pão que alimenta nosso interior, nosso espírito. Por mais que eu não comi nada ontem, nem vou comer hoje, mas se eu tiver alimentado com esse pão aqui, eu vou superar. Então, falando de caos, que a fome é um caos também. Por todo esse caos está acontecendo milhões de coisas. É falta de dinheiro, é falta de alimento, é falta de remédio. Eu tenho que sentir a pressão? Tenho, devo que eu sou mortal. Mas eu não posso entrar em desespero e tirar minha vida. E vou usar aqui um gesto sinistro, vamos dizer assim, de pegar e me eliminar. Não, porque senão eu vou estar contrariando o que o Pai quer de mim. Não estou falando eu, Alexandre, não. É todos nós, que eu sou como qualquer outra pessoa. Né? Como eu falei no vídeo, nada além, mais do que qualquer outra pessoa, não. Apenas eu escolhi essa missão. Ontem mesmo eu estive dialogando com um amigo aqui, um certo tempo aqui, gosto muito dele, quero que ele tenha uma vida aqui boa e Deus queira, eu desejo para ele uma vida melhor, quando sair dessa para outra. Claro, sim, é isso que eu quero, que eu desejo para vocês. Eu quero bênçãos para vocês, bênçãos, e não maldição. Né? Porque aquele que não sabe abençoar, é claro, ele está desejando maldição para as pessoas. Até isso eu falei com ele ontem, sobre bênção, né? Não é simplesmente que Deus te abençoe, não. Não é essa bênção que eu falo. É desejar ao próximo o bem para ele, o bem para ele. Isso de coração, não é só de boca, é o bem, desejar de coração o bem para ele, que ele vive o bem independente de que ele me fez algum mal. Mas não, desejar o bem e nunca desejar o mal para ele. Que eu tô querendo maldição, eu tô usando minha língua para maldição. Então a língua que é usada para abençoar, ela não só fala assim, Deus te abençoe não, que aí não significa tanto. Ela deseja de coração o bem, que todos vivam bem, tenham paz, principalmente paz interior. Então, pessoal, em meio ao caos, devemos sim aprender. É o desejo do Pai. É duro, dói, sofrimento, como se tem um sofrimento meu de perder o único que eu tinha de minha descendência. Não foi fácil, não está sendo fácil ainda não.
Mas eu tenho que entender como cristão que isso tudo passa. Como a dor que eu senti da perda, ela foi amenizada e está sendo amenizada. Ela está sendo amenizada. Hoje Jesus, como a gente conhece, o tempo cura. Não tem um ditado que o tempo cura, o tempo ajeita tudo? Então, só que esse tempo não é do meu ego, não. É o tempo de Deus, é o tempo do Pai. Não é? Este é o tempo do Pai. Então, irmãos, afirmando aqui, deste tema, que devemos sim aprender qualquer tipo de caos, qualquer tipo de sofrimento. Peça forças ao Pai, a Deus, não é a mim, não é a nenhum chefe de nada, não. Nem mesmo nosso pai e nossa mãe, não. Eles não são capazes de dar tudo o que a gente precisa para o nosso espírito, não, não são. Porque até mesmo Cristo falou, aquele que ama mais teu pai, tua mãe, ou teu esposo, ou tua esposa, ou teu filho, mais do que a mim, este não é digno de mim. Está em Mateus 10:34. Daí a gente entende já, bem claramente, quem é um seguidor de Cristo e quem quer ser um cristão salvo e que vive na missão, não falo como a minha missão, mas a missão de se sentir e viver como cristão, entende claramente isso que Cristo falou. Tá, irmãos, então, eu vou ficando aqui, irmãos, deixando uma bênção para vocês, que vocês fiquem na paz de Yahweh, e que reflitam, tá? Reflitam sobre o caos de hoje, o atual. Não se desespere, não se desespere, que isso vai passar. Aliás, já está passando, tá? As famílias que perderam os queridos, Deus vai confortar, assim como eu perdi o meu, Deus vai confortar. Acredite nele, acredite nele. Não se desespere, não perca sua fé, não perca sua crença na verdadeira sã doutrina, não perca. Porque se você perder isso, é a última coisa que você vai perder e não tem como ter mais nada, tá? Deus abençoe a todos, fiquem na paz de grande Yahweh. Yod-He, Vav-He, e até o próximo vídeo.